João Calvino nasceu no dia 10 de julho de 1509, na zona rural de uma cidade chamada Noyon, na França, que ficava a 96 quilômetros de Paris. Seu pai era um administrador financeiro do bispo católico da diocese dessa cidade, de Noyon, e ele criou seu filho com uma intenção. Desde o início, a tentativa de seu pai era influenciar, inserir João Calvino no sacerdócio da Igreja Católica Romana. Com a influência do pai nos círculos católicos do seu contexto, ainda jovem, João Calvino, por causa do pai, conseguiu ingressar com 14 anos na Universidade de Paris para estudar teologia. O fim do seu pai conseguir inseri-lo nos estudos de teologia era para que ele se preparasse para se tornar ali um sacerdote da Igreja Católica. O resultado do tempo na universidade fez com que, com apenas 17 anos, João Calvino obtivesse a graduação em Ciências Humanas. Calvino desenvolveu-se ali habilmente no fundamento da educação clássica, incluindo o latim, a lógica e filosofia. Desde muito cedo, João Calvino já se demonstrava uma mente brilhante e que estava ali se preparando de uma forma um tanto quanto profunda para aquilo que Deus tinha como propósito para a sua vida, ainda que não soubesse de fato esses planos de Deus para toda a sua vida e sua trajetória. Na tentativa de conseguir mais posicionamento para o seu filho, de direcioná-lo no meio do contexto católico, Gerard Calvino, o pai de João Calvino, teve alguns conflitos ali com o bispo de Noyon. O motivo que o levou a direcionar o seu brilhante filho para os estudos de direito na Universidade de Orleans. Isso aconteceu em 1528. João Calvino ele vai para Orleans e depois, posteriormente, também seguiria nos seus estudos de direito em uma outra cidade chamada Bourges. E o tempo que João Calvino passou lá estudando direito nessas duas cidades, eles foram úteis para Calvino aprender o grego e estudar o poder do pensamento analítico e da argumentação persuasiva. Calvino não sabia que todas essas capacidades que ele vinha adquirindo em meio a essa jornada seriam muito úteis para o seu papel de reformador para defender as escrituras no seu ministério. Gerard, o seu pai, faleceu em 1531, o que deixou João Calvino livre da influência do pai. Alguns chegam até suscitar a ideia de que Gerard era um tanto quanto abusivo e que cercava seu filho, João Calvino, ali com os seus planos e não deixava que Calvino tivesse a sua própria intenção e tomasse a sua própria direção naquilo que de fato ele queria fazer. Depois do falecimento de seu pai, com 21 anos, Calvino se mudou para Paris de uma forma mais independente para estudar sua grande paixão, que muitos acreditam que ele não poderia estudar porque o pai não considerava que isso fosse importante para aquele momento. João Calvino vai para Paris para estudar literatura clássica. Mais tarde, ele vai retornar para Bourges, onde completou ali os seus estudos de direito e recebeu o título de doutor. Isso aconteceu em 1532. É exatamente nesse período em Bourges, quando João Calvino estudava direito, que ele teve contato com as verdades bíblicas da Reforma Protestante, que se alastravam naquele tempo com uma rapidez um tanto quanto inexplicáveis. E depois que o Evangelho foi apresentado a João Calvino, uma inquietação crescente, com uma convicção de seu pecado, o impeliu a buscar alívio na graça e na misericórdia de Deus. João Calvino, ele descreveu esse momento posteriormente, dizendo o que ele sentiu. Por meio de uma conversão repentina, Deus subjugou e preparou minha mente para ser ensinada a respeito das coisas espirituais. E é a partir de então que a história de João Calvino como reformador, ela passa a ser escrita.
Logo no início, Calvino encontrou oposição rapidamente por causa da sua nova fé. Havia um homem chamado Nicolas Cop, que era reitor da Universidade de Paris, e era um amigo íntimo, muito próximo de Calvino. Esse Nicolas Cop, ele fez um discurso na abertura do período letivo da universidade que ele era reitor. O seu discurso, ele era um apelo para uma reforma baseada no Novo Testamento, que tinha muita semelhança com os ensinos que foram propagados de forma muito acelerada por Martinho Lutero, por exemplo. E Nicolas Cop sofreu fortes retaliações por ter dado esse discurso nessa universidade onde ele era reitor. E até aí tudo bem. O problema é que acredita-se fortemente que o discurso que Nicolas Cop fez a leitura no início do período letivo dessa universidade em Paris foi escrito pelas palavras de João Calvino. A perseguição, a oposição a João Calvino começa desde então. Perseguição essa que duraria pela sua vida inteira. A história conta que João Calvino teve que fugir de Paris pela janela, descendo por um lençol à noite e se disfarçando entre as pessoas que buscavam persegui-lo para não perder sua vida ou não ser ali encarcerado por aqueles que eram oposição à sua nova fé que ele propagava com tanta autoridade. Mas apesar de ter conseguido fugir, João Calvino posteriormente foi preso por um curto período e depois dessa prisão, por conta da oposição e das fortes perseguições contra essa pessoa, ele teve que se refugiar em uma zona rural. Por ali, ele passou cerca de 5 meses estudando a fundo as escrituras e os pais da igreja, como Agostinho, entre outros. E foi após uma breve viagem, depois dessa situação, que João Calvino vai fazer a Paris e Orleans, que ele começou a escrever a sua maior obra, chamada As Institutas da Religião Cristã. As Institutas da Religião Cristã viriam a se tornar a maior obra teológica protestante. Depois de passar por várias reedições, depois de passar por vários acréscimos feitos pelo próprio João Calvino, que volta em meio ao seu ministério, a sua trajetória, acrescentava verdades acerca do cristianismo protestante que ele defendia. As Institutas da Religião Cristã, até hoje, são consideradas uma das maiores obras teológicas protestantes. E é como reformador que, em determinado momento da sua vida, a vida de João Calvino vai se entrelaçar com o lugar onde ele mais marcou como reformador, Genebra. Em certa ocasião, Calvino tinha o desejo de viajar para Estrasburgo, mas foi quando, devido a uma guerra entre um homem chamado Charles V, que era o imperador romano, e um homem chamado Francis I, resultou em um movimento das tropas desses dois homens que bloquearam as estradas para Estrasburgo. E foi preciso que João Calvino fizesse uma volta por Genebra. Fazendo essa volta por Genebra, a neve impediu que João Calvino completasse essa volta. Então, o desejo de Calvino era ficar uma noite em Genebra para depois seguir viagem. Mas foi então que João Calvino conheceu um homem que foi extremamente importante na sua trajetória. Deus sempre coloca pessoas importantes na trajetória daqueles que ele deseja usar. E Deus colocou William Farel, um líder protestante daquela cidade, que o reconheceu por conta do trabalho que ele já vinha desenvolvendo. Esse encontro ele fascinou João Calvino. João Calvino relatou mais tarde, falando sobre esse encontro e da motivação que ele viu nesse homem de Deus chamado William Farel. Farel inflamava-se com um zelo extraordinário pelo avanço do evangelho. Imediatamente empregou todas as suas forças para me convencer a ficar naquele lugar. Com sua vida sendo entrelaçada com Genebra e com William Farel chegando no seu caminho, João Calvino provavelmente entendeu que tudo aquilo não era uma mera coincidência, mas eram os planos de Deus para a sua vida. Ali, João Calvino, vendo a motivação e a fidelidade com que William Farel desejava
fazer com que o evangelho, com que a reforma protestante avançasse, ficou em Genebra. Ali Calvino foi nomeado como professor das Sagradas Escrituras e 4 meses depois foi nomeado como o pastor da Catedral de Saint-Pierre. Juntos, Calvino e Farel trabalharam incansavelmente para reformar a igreja em Genebra. A oposição, logicamente, chegou diante de 2 homens que estavam tão empenhados em propagar princípios bíblicos da reforma. E isso fez com que Calvino fosse exilado exatamente para o lugar que ele desejava ir no início, Estrasburgo. Lá em Estrasburgo, depois de preso, João Calvino pastoreou por 3 anos uma congregação de aproximados 500 refugiados protestantes de fala francesa. Foi em Estrasburgo também, nesse período, que João Calvino conheceu a sua esposa, Idelette Stedur, uma viúva que tinha um filho e uma filha. Eles se casaram em 1540, quando Calvino tinha 31 anos. Posteriormente, Idelette, a sua esposa, teve um aborto. Perdeu uma filha durante o nascimento e deu luz a um filho que morreu 2 semanas após o nascimento. Falando sobre esses momentos difíceis, Calvino posteriormente registrou dizendo: certamente o Senhor nos infligiu uma dolorosa ferida com a morte de nosso filho. Mas ele próprio é pai e sabe o que é bom para seus filhos. Idelette morreu de tuberculose em 1549, com 40 anos. Calvino nunca se casou novamente. Pelo resto da sua vida, decidiu, apesar de sem uma esposa, dedicar a sua vida inteiramente e arduamente pela causa de Cristo. Foi em 1541, depois de muita insistência, que Calvino aceitou voltar para Genebra, de onde não se mudaria nunca mais. Ali, Calvino terminaria o seu ministério e ali Calvino consolidaria de vez um ministério que marcou épocas e que chama atenção até hoje. Em Genebra, ele deixou uma marca como o maior líder e mais brilhante da reforma. A autoridade com a qual João Calvino assumia o púlpito era estrondosa e era a sua maior característica, a sua característica mais notável. A sua exposição e característica de expor as escrituras verso por verso, semana após semana, marcava seus ouvintes e marcou o mundo todo até hoje. Calvino é considerado por muitos o maior comentador das escrituras da história. Quando aproximava-se o fim da sua vida, Calvino encarou a morte como encarou toda a sua vida, com fé em um Deus soberano. Ele escreveu em 25 de abril de 1564, perto da sua morte, o seguinte: em nome de Deus, eu, João Calvino, servo da palavra de Deus na igreja de Genebra, agradeço a Deus, não só por ele ter sido misericordioso comigo, pobre criatura sua, e por ter me tolerado em todos os pecados e fraquezas, mas principalmente por ter feito de mim um participante da sua graça, a fim de servi-lo por meio de meu trabalho. João Calvino morreu aos 54 anos, em 26 de maio de 1564, nos braços de Teodório de Bessa, que seria o seu sucessor em uma obra que contou com um homem que gastou a sua vida inteiramente para o Evangelho, apesar das feridas, apesar das oposições, apesar das dificuldades, vivendo para a glória de Deus. Espero ter te ajudado até aqui e que Deus te abençoe.